E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan e nessa videoaula a gente vai começar a trabalhar aí com o caderno do aluno, tá? Essa primeira videoaula aqui, aula 1, vai ser uma revisão de tudo que a gente viu aí no bimestre antes da paralisação das aulas aí, antes das nossas férias forçadas, certo? Então vamos começar aí com a atividade 1, tá? Que tá lá na página 7 do caderno do aluno, aqui do terceira série do ensino médio, tá? Então o tema da aula é o seguinte: a geometria e o método das coordenadas. Para começar aí, eu vou mostrar para vocês aqui o plano cartesiano, dar uma revisada nisso daí, localizar pontos, coordenadas dos pontos. Depois, na sequência, distância entre dois pontos, vocês calcularem a distância entre dois pontos. Depois a gente vai ver o coeficiente angular da reta e, por último, aí a equação da reta, a geral e a reduzida, tá legal? Então é uma aula um pouco extensa, mas vamos ver o que dá pra gente fazer. Então aqui, ó, já deixei preparado aqui essas duas retas aqui, que elas se cruzam nesse ponto. Esse ponto tem um nome especial chamado de origem do nosso sistema de coordenadas. Então o sistema de coordenadas cartesianas ele é formado aqui, ó, por duas retas, tá? Que se cruzam no único ponto, formando 90 graus. Então eles são ortogonais, tá? Então perpendiculares entre si. Legal. O eixo aqui, ó, falei que são duas retas, né? Aqui no plano cartesiano a gente vai chamar de eixo. Então aqui nós temos o eixo X, geralmente na horizontal, tá? E aqui na vertical o eixo Y. Ok? Sem novidade. E aí, ó, você vê que tem essas marquinhas aqui nos eixos? Aqui essas marquinhas representam a nossa unidade, tá? Então cada espaçozinho desse aqui é uma unidade. Então a gente preserva esse tamanho aqui, ó, para todas as divisões aqui tem o mesmo tamanho, que é a unidade do nosso gráfico. E aí, para facilitar nossa vida, a gente coloca aqui alguns valores, né, inteiros. Aqui à direita do zero, todos positivos, ok? E aqui à esquerda do zero, nós temos o negativo passando pelo zero, que é a origem, tá? Então, nesse ponto aqui, para o eixo X, aqui é o zero. Para o eixo Y, aqui também é o zero, e é chamado de origem. Então ele é 0 para X e 0 para Y. E aqui você tem os números negativos, ok? Aqui embaixo também, ó, abaixo do zero, nós temos os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Acima do zero nós temos os valores positivos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Lembrando que esses dois eixos aqui são eixos reais, né? Então eles possuem todos os números reais nesses eixos aí, tá? Então não é porque tem 2, 3 aqui, ó, que você vai ter só números inteiros. Aqui você tem qualquer valor aqui nesse eixo, tá legal? Pode ser o π pode estar aqui, né? O π está entre 3 e o 4, ele está aqui nesse eixo. Então esse é um eixo real. A gente coloca esses valores bonitinhos aqui, redondos, só para facilitar, legal? Bom, devo perceber, ó, que a gente divide o plano em 4 regiões. 4 regiões. Essas regiões a gente chama de quadrantes, tá? Então, são 4 quadrantes aí que nós temos. Então, aqui nós temos o primeiro quadrante. Ok? Primeiro quadrante. O segundo quadrante. E o terceiro quadrante. E finalmente o quarto quadrante. Ok? Então tá aí. São 4 quadrantes o nome dessas regiões aqui. Você vai perceber daqui a pouco, quando a gente começar a localizar pontos aqui no plano, que de acordo com as coordenadas dá para eu localizar, né, sem desenhar o plano cartesiano, dá para saber em qual quadrante está localizado esse ponto. E já que eu falei de ponto, vamos lá, vamos começar a brincar com isso daqui, colocando pontos, né? Colocando pontos aqui no plano. Então, com esse sistema aqui de coordenadas, eu consigo localizar qualquer ponto nessas regiões aqui, tá? De que forma? Da seguinte forma. Imagine então um ponto localizado
nessa direção aqui, ó. Uma paralela aqui ao eixo X, aliás, uma paralela ao Y, né? Uma paralela aqui e uma paralela aqui. Essa linha tracejada aqui é só para nos auxiliar a localizar o ponto, tá? Então aqui, ó, ponto A. Então, o ponto A tá aqui, eu traço uma paralela ao eixo Y até cruzar o eixo X. Traço uma paralela ao eixo X até cruzar o eixo Y. Aonde essas duas retas se cruzam é o local do ponto, tá? Então muita gente confunde na hora de colocar o ponto. O principal aqui é o ponto, não esse pontilhado. Esse pontilhado é justamente para eu me orientar aqui, para localizar o ponto. Então nesse caso aqui, ó, as coordenadas desse ponto aqui, ponto A, a gente coloca assim entre parênteses, é 2 para x, então vem sempre primeiro o valor do x, e 3 para y, tá? Então aqui as coordenadas do ponto A, ó, 2 para x, 3 para y. Sempre nessa ordem, por isso que é um par ordenado. A gente chama de par ordenado porque primeiro o x e depois o y. Tá, então vou colocar aqui todos os pontos da atividade para a gente ir já revisando a questão de localização de pontos, tá? Então ponto B, 5 para x, então tá aqui, ó. Eu já tenho as coordenadas, estou vendo na apostila, tá? Então é 5 para x. Vou traçar aqui uma linha pontilhada, tracejada. Pronto. Passando pelo 5 e aqui paralelo passando pelo 7. Dessa forma, meu ponto B está localizado. 5 para x, 7 para y. Aqui está o ponto B. 5 para x, 7 para y. Certo? Continuando aqui, ó, você tem o ponto C. O ponto C agora ele está em cima do eixo. Ele está aqui, ó, no 4 do y. Esse é o nosso ponto C. Perceba que para eu localizar o x, eu tenho que olhar lá no eixo x que está na horizontal. Então estaria aqui, ó, lá embaixo, né, embaixo do ponto lá. Então olhando para o x, imagine que não tenha o eixo y aqui, eu estou com esse ponto aqui em cima do eixo x, tá? Então eu vou olhar lá para ver qual o valor que eu estou enxergando aqui, ó. Estou enxergando a origem. Então esse ponto aqui possui a abscissa igual a 0 e o y igual a 4. Então ele está no 4 do y, 0 do x, tá? Então sempre que o ponto estiver em um dos eixos, uma das coordenadas será igual a 0, tá? Lembrando, o valor do x a gente chama de abscissa, o valor do y é a ordenada. Os dois juntos formam as coordenadas do ponto, tá? Então aqui está o ponto C. Continuando aqui, ponto D. Agora o ponto D está em cima do eixo x. Então o ponto D, ele está no 4 para x. Mesma coisa, ó, olhando lá no y, eu vou enxergar a origem do eixo, né? O 0 do eixo y. Então ele tem 0 para y. Continuando aqui, o ponto E. Ponto E aqui no quarto quadrante está no menos 3 para x. Então, a partir do 3 eu traço uma linha aqui. E no menos 2, uma linha aqui até cruzar essa daqui. Então, o ponto E está localizado aqui. 3 para x, menos 2 para y. 3 para x, menos 2 para y. Ponto F. Ponto F está aqui no segundo quadrante. Menos 3 para x. Então, eu vou traçar uma linha aqui partindo do menos 3, né, paralela ao eixo y. E depois outra partindo lá do 2 para y. Está aqui. Até cruzar essa linha, outra linha aqui, ó. Então aqui está o nosso ponto F. Ponto F tem abscissa menos 3, ordenada 2. Tá aí, ponto F. Legal, vamos lá, ponto G. Ponto G está aqui no menos 3 para x. Então aqui está o ponto G, menos 3 para x, 0 para y. Então sempre que o ponto está no eixo, uma das coordenadas é 0. Se está no eixo x, o y é 0. Se está no eixo y, o x é 0. Bom,
Bom, depois do G nós temos o H. Ponto H está no menos 3 para x, 4 para y. Então tá aqui, ó, na mesma linha dos outros dois pontos. Menos 3 para x, 4 para y. Então aqui está o ponto H. Ponto H, então, vou colocar aqui, arrumar aqui. Ponto H, menos 3 para x, 4 para y. Então tá aí todos os pares ordenados desses pontos, tá legal? Então vamos observar alguma coisa, ó. No primeiro quadrante, o ponto que está no primeiro quadrante, tanto a abscissa quanto a ordenada são ambas positivas, tá? Então qualquer ponto nessa região aqui do primeiro quadrante, as coordenadas serão positivas, as duas. No segundo quadrante nós temos o que, ó? Abscissa negativa, ordenada positiva. Então aqui nós temos sinais opostos, tá? Abscissa negativa, ordenada positiva. No terceiro quadrante, embora na apostila não tenha nenhum ponto aqui embaixo, nós podemos colocar aqui um ponto qualquer aqui só para mostrar, a título de exemplo, né, o que acontece com as coordenadas dos pontos aqui no terceiro quadrante. Você vai perceber que tanto o x quanto o y, tá, é igual a zero. H, vou chamar esse ponto aqui de I. Então vai ter, ó, menos 2 para x, menos 3 para y. Tá? Ambas as coordenadas são negativas. Ok? Então no terceiro quadrante os dois são negativos. No quarto quadrante, ó, a abscissa positiva e a ordenada negativa. Então também tem sinais opostos, contrário do segundo quadrante. Tá? Outra coisa interessante aqui no plano cartesiano é chamada de bissetriz. Tá? Então você tem aqui uma bissetriz, que nada mais é que o bissetriz divide o quadrante ao meio, tá? Então a linha passando aqui pela origem, tá? Imagina aqui uma reta cortando aqui o quadrante, tá? O 1 e o quadrante 3, tá? O primeiro e o terceiro quadrante. Então essa bissetriz aqui é chamada de essa aqui é a bissetriz, né? Bissetriz dos quadrantes ímpares, que é o 1 e o 3. Tá? Então na bissetriz dos quadrantes ímpares, o que acontece? Qualquer ponto que tiver aqui na bissetriz, ele vai ter as coordenadas iguais, tá? Então aqui, ó, 1 para x, 1 para y. E o sinal também. Aqui embaixo também, ó. Imagina um ponto aqui. Esse ponto aqui, ó. Menos 1 para x, menos 1 para y. Tá? Então na bissetriz aqui dos quadrantes ímpares, os pontos têm as mesmas coordenadas, tá? São iguais, x é igual a y, ok? E os sinais também. Já aqui, ó, do outro lado, você tem também uma bissetriz, que é chamada de bissetriz dos quadrantes pares, que é o 2 e o 4. Então, na bissetriz dos quadrantes pares, você terá o seguinte, imagine, é uma reta, né, que corta aqui esse quadrante, passando aqui pela origem. Então divide aqui o ângulo de 90 graus em 2, né, de 45. Então aqui nessa bissetriz, o que vai acontecer? No quarto quadrante, você tem lá o mesmo valor da abscissa, só que o sinal é oposto, o sinal contrário. Um é negativo, o outro é positivo. Aqui no segundo quadrante também. Um é negativo e o outro é positivo. Tá? Assim como acontece com os pontos aqui. Né? São sinais trocados, ó, sinais opostos. Legal? Então essa observação aí, importante conhecer as bissetrizes aí dos quadrantes ímpares e dos quadrantes pares, tá? Só a título de curiosidade aí, para aproveitar a nossa revisão. O que mais? Então, essa parte introdutória era mesmo para a gente revisar aí como é que localiza ponto no plano cartesiano, tá? Então, para cada ponto eu tenho um parzinho de números chamado de par ordenado, que são as coordenadas do ponto. De novo, eixo horizontal é o eixo x, também chamado de eixo das abscissas. Eixo vertical, eixo y, é o eixo das ordenadas. Cada ponto precisa de 2 valores para eu determinar a sua localização no plano. Legal? Vamos para a nossa segunda parte da aula, que é justamente falar sobre a distância entre dois pontos.
Então eu vou usar aqui o exemplo para calcular a distância entre dois pontos, tá certo? Então, imagine, ó, a distância entre o ponto A e o ponto B. É uma linha reta, né? Um segmento aqui, ó, que liga o A ao ponto B, tá? Então essa aqui é a nossa distância. Vamos chamar isso aqui de D de AB, tá? D de distância, o segmento AB. Legal? Nosso desenho está um pouco poluído, mas eu acho que vai dar para você entender, ó. Então aqui nós temos a distância. Se eu prolongar esse tracejado aqui, partindo do A, até encontrar a linha tracejada lá que vem do B, a gente vai fechar um triângulo, tá? Um triângulo o quê? Um triângulo retângulo nesse vértice aqui, tá? Se quiser colocar um ponto aqui, pode. Então, I seria o nosso ponto J, tá? Só para facilitar os três vértices do triângulo. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, tá? E essa distância será o quê? A hipotenusa. Então, nós temos dois catetos, um cateto aqui, e a hipotenusa, tá legal? Então, para a gente deduzir aí a equação que nos dá a distância entre dois pontos, nós vamos usar aí o teorema de Pitágoras, tá? Então, aqui vamos mostrar para vocês aqui, usando o teorema de Pitágoras. Lembrando que esse teorema só serve para triângulos retângulos, né? Teorema de Pitágoras. Olha aí. E como é que fica então o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó, vamos lá, vamos recordar o teorema de Pitágoras. Você tem lá um triângulo retângulo qualquer, vai chamar de triângulo ABC, e aí você tem os catetos, né? Então aqui, ó, triângulo, retângulo aqui, chamar de triângulo ABC, e você tem as medidas, né? As medidas aí dos catetos. No caso aqui seria a medida C, a medida Bzinho e a medida A, tá? O que acontece? O teorema de Pitágoras me diz que é o seguinte, ó, o quadrado da medida da hipotenusa, ou seja, C ao quadrado, vai ser igual ao quadrado das medidas dos catetos, ou seja, o Azinho ao quadrado mais o Bzinho ao quadrado. Pode ser que você tenha visto aqui, ó, com as letras trocadas. Por isso que não é legal você decorar formulinhas com as letras. Tem que decorar os nomes, que são hipotenusa e catetos, tá? As medidas da hipotenusa e dos catetos, tá legal? Esse é o teorema de Pitágoras, vamos aplicar aqui na nossa situação aqui da reta. Então, o nosso hipotenusa aqui, no caso, é a distância. Então, vamos colocar aqui, distância de A até B elevado ao quadrado, né? Então, a distância ao quadrado, a hipotenusa, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí você me pergunta, onde está a medida dos catetos? Então, você vai localizar aqui, ó, nos eixos. Então, essa diferença entre o 7 e o 3 é a medida do B até o J, que é o cateto oposto, né? Se eu estiver considerando esse ângulo aqui. A medida desse cateto aqui é a diferença entre 5 e 2, tá aqui no eixo X. Essas diferenças a gente chama aí de deltas. Então, nós temos aqui o delta X e o delta Y. Tá? Deixa eu apagar aqui essa bissetriz aqui. Então, você vai ter o seguinte, essa medida do cateto aqui, daqui até aqui, nós vamos chamar de delta. Ok? Delta Y. E aqui embaixo nós teremos então o delta X. Essa medida aqui é o delta X. Ok? Então, o delta X é o quê? A diferença aqui entre esses dois valores, e o delta Y é a diferença entre os dois valores. A gente chama de YB menos YA ou YA menos YB. Não faz diferença a ordem, porque nós vamos colocar em módulo. Então aqui, ó, o que é o delta Y? A diferença entre o Y do ponto A e o Y do ponto B.
tá? Em módulo, porque isso aqui é uma medida de lado, tá? Então não existe medida de lado negativo. Então a gente coloca entre módulo, que é essas duas barrinhas aí, obrigando o resultado aqui dentro ser fora, né? O resultado dessa conta ser positivo sempre. Aqui o delta x vai ser em módulo a diferença entre o x do A, as abscissas, né, do ponto A e do ponto B. Então tá aí os catetos que nós precisamos para colocar na nossa, no teorema de Pitágoras. Então nós temos aqui Δx, que é o cateto adjacente, né, ao quadrado, mais o ΔY ao quadrado. O que é o ΔX? ΔX é a diferença entre as abscissas. Então nós temos aqui distância AB ao quadrado é igual ΔX, não precisa mais de módulo porque está ao quadrado, então automaticamente já vai ser positivo, né? Qualquer coisa ao quadrado fica positivo, mesmo que seja negativo. Então nós temos aqui a diferença XA menos XB ao quadrado, mais, mesma coisa com ΔY. ΔY é a diferença entre as ordenadas, então nós temos YA menos YB, isso aqui elevado ao quadrado. Então tá aí nosso teorema de Pitágoras aplicado aqui ao nosso triângulo, esse triângulo aqui. Falta o que agora? Tirar esse quadrado daqui e mandar para o outro lado. Então nós temos aqui distância AB, tá? Esse quadrado aqui passa em forma de raiz, ou se você preferir, né, que é o correto, é tirar a raiz em ambos os membros. Aqui essa raiz cancela com esse quadrado, vai ficar só a distância, e do outro lado vai aparecer quem? A nossa raiz. E dentro da raiz vai ter tudo isso daqui, ó. X do A menos x do B ao quadrado, mais y do A menos y do B ao quadrado. Lembrando que estou usando como exemplo A e B, mas pode ser qualquer ponto, tá? O que você tem que saber aqui, na hora de resolver a conta, é colocar as coordenadas dos pontos aí no lugar do XA, XB, YA, YB. Tá? Então essa aqui é a equação aqui da distância entre dois pontos. Tá? Eu uso essa equação para calcular a distância entre dois pontos. Tá certo? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos usar essa equação para calcular essa distância entre o A e o B. Tá? Então vou colocar aqui embaixo, vamos ver se cabe. Então a distância entre A e B, vou usar isso aqui como exemplo, tá? E aí você tenta fazer o restante. Então a distância entre A e B vai ser a raiz quadrada do XA. XA, eu vou olhar aqui, ó, as coordenadas do ponto A. XA é 2. Eu vou colocar aqui o 2 no lugar do XA, coloco o valor. O XB, eu vou olhar no ponto B, o X vale 5. E essa diferença nós temos que levar ao quadrado, tá? Somado com y do ponto A, tá aqui y do ponto A, que é 3, menos y do ponto B. Y do ponto B tá aqui, que é 7. Essa diferença é elevado ao quadrado, tudo isso, né, dentro da raiz. Então aqui nós temos que colocar a raiz. Bom, calculando aqui então, nós temos que a distância vai ser igual a... Distância vai ser igual... 2 menos 5 vai dar menos 3, vai dar 3 negativo, certo? Tinha 2, gastei 5, fiquei devendo 3. 3 negativo ao quadrado vai dar 9 positivo. Mais 3 menos 7, tinha 3, gastei 7, devo 4. 4 negativo ao quadrado vai dar 16. Então nós temos aqui a raiz disso daqui. Bom, quanto que é a raiz então? Aqui dentro da raiz, 9 mais 16 vai dar a raiz de 25. E aí é sabido que raiz de 25 é igual a 5, portanto aí a distância desse ponto até esse é 5 unidades, legal? Então é isso que você tem que fazer para resolver aqui a parte da atividade 1, né? Que é preencher a tabela. Então você tem aqui que preencher a tabela. A primeira coluna vai ter os pontos, né? Então a primeira linha aqui da primeira coluna, ponto A a B, acabei de fazer com vocês. E vocês têm que fazer o resto aí,
usando essa equação aqui, equação da distância, tá certo? Muito bem, então, pausa o vídeo agora e tenta fazer então essa parte da distância. E depois a gente volta para fazer o restante. Volta então comigo aqui, ó, vamos fazer mais um exemplo, pegar aqui mais um exemplo aqui da apostila. Então vamos calcular agora, usando a equação que a gente mostrou na primeira parte da aula, vamos calcular a distância entre o A e o D, distância AD, tá? Distância AD. A distância entre o ponto A e o ponto D, aqui dentro da raiz nós vamos colocar então o x do ponto A, lembrando o x do ponto A é 2, menos o x do ponto D. O ponto D está aqui, ó. O x do ponto D é 4. Ok? Isso aqui elevado ao quadrado, mais o y do ponto A, o A está aqui, x e y é 3, menos o y do ponto D, ó. O y do ponto D é 0. Isso aqui é ao quadrado. Então a distância do A até o D vai ser igual a... Vou tentar fazer desse lado aqui. 2 menos 4 menos 2. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Isso aqui dentro da raiz, né? Então vai ser 4. 3 menos 0 dá 0. 3 ao quadrado... Aliás, 3 menos 0 dá 3. 3 ao quadrado, 9. Então mais 9. Então tá aqui a nossa raiz. Então a distância entre o A e o D vai ser igual a raiz de 13. Ok? Raiz de 13. Essa é a distância daqui até aqui, ó. Uma linha ligando esses dois pontos aqui. O A e o D. Raiz de 13. Tá certo? Então vou parar por aqui, tá? Aliás, vou mostrar um caso particular quando os pontos estão no eixo. Por exemplo, aqui, ó, a distância DG. A distância DG é só você, não precisa calcular tudo isso aqui, por quê? Porque é só você pegar lá o x de um menos o x do outro, tá? Em módulo. Então você pega lá 4 menos 3 vai dar 7. Então essa distância aqui, desse ponto até aqui é 7. 7 unidades, tá? Mesma coisa aqui no eixo Y. Se nós tivéssemos um outro ponto aqui no eixo, J.L, nós teríamos aqui, ó, entre o C e o L, 4 menos 3, menos com menos dá mais. Também 7, distância 7, tá? Então, nesses casos particulares, não precisa fazer essa conta toda, é só pegar a diferença entre as coordenadas, tá? Se tiver no eixo X, os dois pontos, a diferença entre as abscissas. Se tiver no eixo Y, a diferença entre as ordenadas. Bem, com isso então terminamos aqui a nossa primeira parte, aliás, a segunda parte da aula, né? A primeira parte a gente viu, recordou aí algumas informações sobre o plano cartesiano, algumas características, como que a gente determina as coordenadas do ponto, tá? Depois na segunda parte a gente viu lá, demonstrei para vocês, eu mostrei, né? Como é que a gente chegou nessa fórmula, usando o Teorema de Pitágoras, essa fórmula que serve para calcular a distância entre pontos. Fiz dois exemplos com vocês, que são... Iniciei aí a resolução da atividade. Agora a gente vai aí para a terceira parte do vídeo, que é justamente estudar a inclinação, ou melhor dizendo, o coeficiente angular da reta, ou do segmento de reta, tá? Então vamos lá. É isso aí, pessoal, bem-vindos de volta, e nessa videoaula vamos ver aí o coeficiente angular da reta, representado pela letra M. Então a gente está aqui na terceira parte dessa aula, que é a aula de revisão, tá? Primeira aula, aula 1, aula de revisão. Então vimos aí o plano cartesiano, a visão geral do plano cartesiano, coordenadas e depois distância entre pontos, e agora coeficiente angular da reta, tá? Então já deixei aqui no esquema nosso plano cartesiano com segmento AB. Então vamos estudar então a inclinação desse segmento AB, tá? Então a inclinação
do segmento é o ângulo que ele forma aí com a horizontal. Nesse caso aqui, é o ângulo, é esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo aqui, então, ele é a inclinação do segmento AB. Vou chamar esse ângulo de θ. Tudo bem? Então, a inclinação é o ângulo que forma com a horizontal, sempre em relação, no sentido anti-horário aqui, em relação aqui ao eixo X, tá? Então, aqui é o ângulo agudo, nesse caso, a reta está apontando para cima. Muito bem. Aqui é o seguinte, a inclinação, então, é o ângulo e o coeficiente angular nada mais é que a taxa, né? A taxa de variação aqui, ó. Para cada unidade que eu desloco aqui no X, que eu aumento no X, a gente vê quanto que aumenta no Y ou diminui, se esse ângulo for maior que 90 graus, tá? Então, aqui a gente vai ter essa medida, que nada mais é que o cateto oposto a esse ângulo, tá? Então, aqui é o cateto oposto. E o cateto oposto vai ser o seguinte, vou chamar de delta Y. Por quê? Porque a variação aqui, ó, no eixo Y, essa medida é exatamente a mesma que essa. E o cateto adjacente será o nosso delta X. Ok? Então, aqui nós teremos o nosso delta X. Tranquilo? Então, ó, cateto oposto, cateto adjacente, com isso aí nós podemos calcular, então, a tangente desse ângulo aqui, tangente do ângulo θ. Portanto, o nosso coeficiente angular vai ser matematicamente igual a tangente do ângulo que o segmento forma com a horizontal, tá? E tangente, se você recordar, tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, tá? Então aqui nós temos o oposto e o adjacente. O cateto oposto, qual é a medida? A medida é a diferença entre as ordenadas, tá? YB menos YA. Como a gente vai colocar em módulo, para garantir que esse valor seja positivo, então podemos colocar aqui dentro em qualquer ordem, tá? Então vou colocar YB menos YB menos YA menos YB. Vou deixar assim, dessa forma. Tá? Esse é o cateto oposto. O cateto adjacente está aqui, XB menos XA. Então, esse daqui, em módulo, né? Esse cateto vai medir XA menos XB. Como está em módulo aqui, não interessa a ordem, tá? Muito bem. Então, como é que eu vou diferenciar a tangente de um ângulo agudo com a tangente de um ângulo obtuso, tá? Se eu estou usando o módulo aqui na fórmula do delta, para contornar esse inconveniente aí do sinal, o que a gente vai fazer? Na hora de montar a razão aqui tangente, não vamos deixar em módulo, tá? Vamos calcular as diferenças aqui, ó, sem o módulo. Assim, se isso daqui der negativo, isso daqui der negativo também, menos com menos vai dar mais, então vai ficar positivo, tá? Se um deles for negativo e o outro positivo, vai dar o valor da tangente negativo. E isso é importante para a gente garantir que o sinal seja o real, né? Ou menos ou mais. Bom, aqui, retângulo. Coeficiente angular, então, vai ficar assim, ó. YA menos YB dividido por XA menos XB. Nesse caso, não precisa do módulo, porque eu quero saber exatamente o sinal dessa razão aqui, para eu decidir se é crescente ou decrescente. Se o coeficiente angular é negativo, minha reta vai estar para baixo. Se ele é positivo, para cima, tá? Então, essa daí é a fórmula do coeficiente angular, ok? Então, é com isso que eu calculo aí, então, o coeficiente angular da reta, tá? Que tem relacionado com o ângulo aqui que ela forma com a horizontal. Próximo passo agora, então, vou fazer um exemplo aqui, um exemplo da apostila. Vou pegar o ponto A e o ponto B, aproveitando aqui, né? Ponto A e o ponto B. As coordenadas do ponto A eram 2 para x, 3 para y, e do ponto B, 5 para x, 7 para y. Então,
aplicando essa fórmula aqui, o coeficiente angular do segmento AB será dado por y do ponto A, vou olhar lá no y do A, que é 3, menos o y do B, que é 7, dividido por x do A, que é 2, x do A que é 2, menos x do B, que é 5. Resolvendo aqui essas subtrações, ó, 3 menos 7 dá menos 4, 2 menos 5 vai dar menos 3. Perceba que aqui não precisa de módulo, tá? Porque a razão aqui, essa razão, pode ser negativa. Aliás, se for negativa, isso diz muito sobre o gráfico. Então aqui, ó, menos com menos dá mais, portanto, é positiva como já desconfiávamos, né? Porque tá aqui, ó, crescendo. Quanto mais aumenta o x, mais está aumentando o y. Então elas é crescente. Então com isso finalizamos aí a terceira parte da aula, que era justamente mostrar o coeficiente angular, de onde veio tangente do ângulo formado com a horizontal, ok? Uma coisa importante que eu comentei aí é o seguinte: se eu quiser o ângulo, se eu tiver um ângulo maior que 90 graus, eu vou ter o seguinte, o ângulo, por exemplo, esse aqui, ó, o ângulo θ, tangente do ângulo θ, vai ser o oposto da tangente do seu suplemento, ou seja, 180 menos θ. Esse é o suplemento do ângulo, tá? Então aqui é a relação entre esse ângulo agudo e esse ângulo aqui do outro lado, que seria um ângulo obtuso, tá? Esse ângulo aqui, ó. Os dois juntos formam 180 graus, portanto esse aqui seria, a medida seria 180 menos o θ, ok? Então a relação da tangente desses dois ângulos é essa, será oposto, tá? O valor da tangente dessa é o oposto dessa, ok? Então só muda o sinal, legal? Bacana, agora vamos para a última parte dessa videoaula 1, da aula 1, que é justamente falar da equação da reta, tudo bem? Então acompanha aí. Muito bem, equação da reta agora. Então eu deixei aqui, ó, a fórmula do coeficiente angular, porque a equação da reta vai vir justamente dessa relação aqui, ó. Então imagine que você, essa parte que está aqui embaixo, xa menos xb, nós vamos colocar em cima, multiplicando, ó. Tá dividindo, vai passar multiplicando o coeficiente angular, então vai ficar algo parecido com isso aqui, ó, y0, que é igual ao coeficiente angular que multiplica x menos x0, ok? Então essa relação aqui veio da onde? Veio do coeficiente angular, tá? Foi daqui que nós deduzimos essa parte aqui. Bom, perceba que aqui nós tínhamos xa e xb, ya, yb. Aqui nós temos y, y0, x, x0. De onde vem o x0 e o y0? Vai vir do seu ponto, tá? Precisamos de um ponto aqui para determinar a equação da reta. Precisamos de um ponto que pertence à reta, além do seu coeficiente angular. Então, x0 e y0, eu vou pegar as coordenadas de um ponto conhecido, tá? Então, eu conheço esses dois valores aqui. E o coeficiente angular eu calculo usando dois pontos, tá? Então, você tem duas situações. Ou você conhece dois pontos dessa reta e você calcula o coeficiente angular e usa um desses pontos na equação, ou você tem um ponto e o coeficiente angular e você só substitui na equação, tá? Então aqui, pra gente decorar isso daí, tem um macetezinho que é o famoso ioiô, mi, xoxô, que eu falei pra vocês na sala. Ioiô, mi, xoxô, tá? É um jeito aí de decorar essa relação aqui, essa equação, tá? Daqui eu vou tirar a equação geral e a reduzida da reta. Tranquilo? Vamos lá então, acompanha comigo aí. Não se perca e bebam água. Aliás, pausa para água. Bom, aplicando então isso daqui, ó, ioiô, mi, xoxô, para os pontos A e B, então, que nós tínhamos calculado antigamente, na terceira parte, ponto A, 2, 3, ponto B, 5, 7, né? O coeficiente angular tinha dado 4 terços, não é isso?
4/3 positivo. Pronto. Então, vamos utilizar aquilo dali aqui na nossa equação, ó. O y e o x permanece, não vai mudar, são as variáveis aqui, ó, o y e o x, ok? O que vai mudar são o x0 e o y0 e o coeficiente angular que a gente vai substituir pelos valores do exercício. No caso aqui, ó, então repetimos o y menos y0 vem da onde? Vem do ponto. Que ponto? Nós temos dois. Escolhe um. Vou escolher o ponto A. Então vou pôr aqui, ó, o y do ponto A, que é 3. Aqui vai vir o coeficiente do segmento AB, 4/3, que vai multiplicar quem? O x, que é da fórmula, não muda, menos o x do ponto. Que ponto? Ponto A que eu estou usando. Então, x é 2. Tá aí. Quase lá. Falta o quê? Fazer essas operações aqui, ó. Então, nós temos y menos 3 nesse primeiro membro. No segundo membro, aplicando a distributiva, 4/3 vezes x, 4/3 de x, menos 2 vezes 4/3 vai dar 8/3. 3 é o denominador comum entre essas duas parcelas, então podemos simplesmente colocar um 3 apenas aqui. 4x em cima, menos 8. Esse 3, então, divide o 4x e divide o menos 8, igualzinho está aqui. O 3 está dividindo, vai passar o quê? Multiplicando o que está no primeiro membro, que no caso é o y menos 3, tá? Então, esse 3 passa multiplicando aqui. Nós ficamos aqui com 4x menos 8. Passa tudo para o primeiro membro. Aqui, ó, distributiva, né? 3 vezes y, 3y. 3 vezes menos 3, menos 9. Tudo para o primeiro membro, menos 4 mais 8. Isso aqui é igual a 0. Bom, daqui a gente vai juntar esse 9 com esse 8. Então vai ficar a nossa equação da reta, a equação geral da reta. Menos 4x, 9 negativo com 8 positivo vai dar menos 1. Tá aí, ó. Essa é a equação geral da reta. Ok? Perceba o seguinte, ó. Já vou colocar aqui o resumo para você. O que acontece? A equação geral vai ter sempre esse jeitão aqui, ó. Vai ter um número multiplicando o y, mais um número multiplicando o x, mais um número sozinho, isso aqui igual a 0. Essa é o jeitão da nossa equação geral. Equação geral da reta. Ok? Essa é a equação geral da reta. E a reduzida, como é que fica? A reduzida, o que vai mudar? Vai mudar o seguinte, ó. Aqui, ao invés de eu concentrar tudo no primeiro membro, e igual a 0, eu vou isolar o y, tá? Então, equação reduzida. Na equação reduzida, nós isolamos o y, tá? Na equação reduzida, isolar o y. Como é que fica isso? Então, vamos pegar aqui, ó, esse exemplo aqui e fazer aqui, ó. Então, o y vai ficar aqui, sozinho, né? Do outro lado, nós temos 4/3 de x menos 8/3. E o 3 que estava aqui, ó, subtraindo, vai passar somando aqui desse lado. Então, isolamos o y. Juntamos esses dois números aqui e temos a seguinte equação, ó, 4/3 de x, 8/3 com mais 3, então 8/3 negativos, ó. 8 dividido por 3 é menor que 3, não é isso? Então, vai ficar positivo aqui, ó. Positivo quanto? MMC entre 3 e 1 é 3. 3 por 3 dá 1. 1 vezes 8, 8. 3 por 1 dá 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 8, 1/3. Então, tá aí. 1/3. Essa é a equação reduzida da mesma reta, tá? Então, esse aqui é o jeitão de uma equação reduzida. Se você lembrar lá da função do primeiro grau, você vai perceber que é muito semelhante, ó. Você tem um coeficiente angular, multiplica o x, mais um número termo independente, que é o b. Então, essa é a forma reduzida, ó, ax mais b. Qual é a vantagem dessa em relação a esse formato aqui, ó? Quando a equação está no formato reduzido, a equação da reta, nós podemos aqui imediatamente, só de bater o olho, saber duas coisas. O valor
inicial, ou seja, para x igual a zero, nós temos aqui o coeficiente linear. O que ele me diz? Ele me diz onde a reta corta o eixo y. E aqui nós temos, ó, o coeficiente angular. Ele me diz o quê? Me diz como que está se comportando o meu gráfico, quanto ele está aumentando ou diminuindo, tá? Esse é o valor do coeficiente angular, é exatamente esse daqui, ó. Então o A, o coeficiente angular é exatamente o M, ok? Tá? Então aqui no caso, chamei de A, né? Mas poderia escrever assim, ó, y igual a M, que é o coeficiente angular, mais um número qualquer, B ou M, qualquer número lá. Então, coeficiente linear e o angular. Tranquilo, com isso a gente matou aí essa primeira parte, então, que é a atividade 1. Dá para completar a tabela toda, que na atividade 1 vai te cobrar distância entre pontos, coeficiente angular da reta e a equação da reta. São 3 colunas para você completar. Com essa teoria aqui, você já é possível aí você resolver esse exercício. Então aqui, ó, já tem como exemplo, né? A primeira linha você tem completa já, ó. Essa aqui seria a equação da reta. É isso então, vejo vocês na próxima aula.